O Corinthians vive mais uma janela de transferências intensa e repleta de discussões internas, divergências de opinião, oportunidades no mercado e nomes oferecidos a todo momento. O clube, que tenta se reorganizar financeiramente e tecnicamente ao mesmo tempo em que busca reforçar seu elenco, está envolvido em uma negociação avançada pela contratação de Biel ex-Bahia atualmente no Sporting de Portugal. A situação ganhou força nos bastidores após o envio de uma proposta oficial por parte do timão ao clube português, demonstrando o desejo concreto da diretoria corintiana de contar com o jogador ainda nesta janela. A oferta feita gira em torno de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atacante, valor esse inferior ao pedido inicial do Sporting, que deseja 68 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador. O clima em torno da negociação é de otimismo. Fontes ligadas ao Corinthians e ao staff de Biel indicam que há confiança na aceitação da proposta por parte dos portugueses, ainda que o valor esteja abaixo do pretendido inicialmente. O clube alvinegro entende que apresentou uma proposta justa, levando em consideração o valor de mercado do atleta e o desejo do próprio jogador em retornar ao Brasil. Biel inclusive já teria chegado a um acordo com o Corinthians em relação a salário, tempo de contrato e demais detalhes pessoais. Agora o que separa o atacante de vestir a camisa do timão é apenas o aceno positivo do Sporting, que pode acontecer nos próximos dias. Caso isso ocorra, o jogador iniciará imediatamente o processo de rescisão contratual com o clube português, passará por exames médicos e será anunciado oficialmente como reforço. Biel, de 24 anos, atua preferencialmente pelas pontas, tanto direita quanto esquerda, e é visto por parte da diretoria do Corinthians como um nome de bom potencial técnico com características escassas no elenco atual. Seu estilo de jogo, com capacidade de drible, infiltração e movimentação entre linhas, agrada a comissão técnica e parte dos dirigentes. Vale lembrar que o jogador foi vendido ao Sporting em janeiro por 63 milhões de euros após se destacar com a camisa do Bahia. Seu retorno ao Brasil em tão pouco tempo poderia ser considerado precoce, mas o próprio jogador entende que a proposta do Corinthians é uma excelente oportunidade de carreira e vê no clube paulista uma chance de se consolidar como protagonista no futebol nacional. A negociação, no entanto, não está isenta de controvérsias. Dentro do Parque São Jorge há uma clara divisão de opiniões entre os dirigentes e membros do departamento de futebol. Uma parte entende que pagar 7 milhões de euros por um jogador que ainda não se provou em grandes clubes europeus ou seleções é arriscado demais, especialmente em um momento de fragilidade financeira. Essa ala mais conservadora argumenta que o Corinthians está quebrado, sem condições de realizar investimentos tão altos em atletas que ainda são apostas. Mesmo reconhecendo as qualidades de Biel, esse grupo entende que o risco da operação não se justifica pelo contexto atual do clube. Por outro lado, há quem defenda com veemência que o valor pedido pelo Sporting é compatível com o mercado atual de atacantes de beirada, especialmente aqueles com perfil de drible e velocidade. Nomes nesse perfil, que conseguem quebrar linhas e oferecem profundidade ofensiva, estão cada vez mais valorizados no mercado internacional. Argumenta-se que para trazer um jogador incontestável, termo usado por fontes ligadas ao clube, seria necessário desembolsar cifras ainda maiores que facilmente superariam os 10 milhões de euros. O exemplo citado por defensores dessa visão é o de Paulinho, contratado pelo Palmeiras junto ao Atlético MG por um valor que girou em torno de 15 milhões de euros. Outro exemplo usado com frequência é o do Pedro, atacante do Flamengo, cujo valor de mercado ultrapassa os 20 milhões de euros, tornando-o um alvo inviável para a maioria dos clubes brasileiros. Essa disputa interna sobre a viabilidade da contratação de Biel retrata o momento delicado vivido pelo Corinthians, que tenta equilibrar ambição esportiva e responsabilidade financeira. A diretoria sabe que o elenco precisa de reforços, sobretudo jogadores capazes de mudar o ritmo das partidas, mas também lida com as limitações impostas por anos de má gestão e endividamento crescente. O debate é legítimo: pagar caro por um jogador que ainda é uma aposta ou perder a chance de contratar um talento que pode se valorizar no futuro? Essa é a encruzilhada vivida no momento. Paralelamente à negociação por Biel, outro nome que surgiu nos bastidores do Corinthians foi o do experiente goleiro Paulo Vitor, revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Grêmio. Com 38 anos, o arqueiro está livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Al-Ahly do Catar, onde disputou apenas 10 partidas. Seu histórico recente no futebol do Oriente Médio não é empolgante, mas sua experiência é vista como um ativo relevante em um momento no qual o Corinthians busca um goleiro mais rodado para ser reserva imediato de Hugo Souza.
A avaliação interna é de que Matheus Donelli ainda não está pronto para assumir esse papel e a diretoria teme que caso Hugo receba proposta do exterior, algo possível dada sua valorização, o clube fique desguarnecido na posição. Apesar do nome de Paulo Vitor não empolgar a torcida, ele é visto como uma opção de baixo custo que pode agregar nos bastidores e nos treinos além de trazer segurança em casos de emergência. Os representantes do goleiro já sinalizaram interesse na negociação e aguardam apenas uma resposta oficial da diretoria. Por enquanto, o Corinthians segue em análise. A decisão dependerá também dos desdobramentos de outras tratativas no mercado, incluindo possíveis saídas e chegadas de jogadores em diferentes posições. Outro nome oferecido ao Corinthians foi o do colombiano Juan Quintero. O jogador, que já vestiu a camisa da seleção colombiana e teve passagens por clubes importantes da América do Sul e da Europa, teria expressado o desejo de jogar no timão. Chegou inclusive a seguir nas redes sociais pessoas ligadas ao clube como o dirigente Fabinho Soldado e alguns atletas. Apesar disso, o nome de Quintero não empolgou a diretoria e, segundo fontes, foi prontamente descartado. A avaliação é que o meia não se encaixa no perfil buscado neste momento, tanto por questões técnicas quanto físicas. Há desconfiança sobre sua condição atlética e sobre sua capacidade de atuar em alto nível por 90 minutos em sequência. Mesmo com apelos da torcida em redes sociais, a direção corintiana mantém a posição de não avançar nas conversas. Ainda assim, o nome não é visto com total rejeição e caso o clube enfrente dificuldades para fechar com outros atletas, Quintero pode voltar a ser avaliado como uma alternativa. Carlos Vinícius, centroavante brasileiro de 30 anos, também foi oferecido recentemente ao Corinthians. O atacante, que passou por clubes como Tottenham, Fulham e Galatasaray, está livre no mercado após deixar o futebol inglês, onde teve uma temporada apagada, apenas 4 jogos todos saindo do banco sem marcar gols. Seu nome divide opiniões. Por um lado, há quem veja nele uma oportunidade de mercado, já que viria sem custos de transferência e supriria uma carência no elenco, especialmente com a saída de Pedro Raul emprestado ao Ceará. Por outro lado, há o receio de que Carlos Vinícius seja mais uma aposta de risco com pouca margem de retorno técnico. A falta de ritmo histórico recente de atuações modestas e a idade avançada são fatores que pesam contra sua contratação. A movimentação do Corinthians no mercado revela mais do que nunca a tentativa de encontrar soluções acessíveis e viáveis tecnicamente em um cenário restritivo. A busca por reforços não se limita apenas à qualidade, mas também à engenharia financeira por trás de cada negociação. O caso do Biel exemplifica isso de maneira clara, mesmo quando há um nome que agrada a comissão e diretoria. A dificuldade está em alinhar a questão econômica com a realidade orçamentária do clube. A novela ainda não teve seu desfecho, mas a expectativa é que nos próximos dias haja uma definição por parte do Sporting. Se a proposta de 5 milhões de euros for aceita, Biel será anunciado como reforço. Caso contrário, o Corinthians terá que decidir se aumenta a oferta ou recuo, evitando um gasto elevado num momento de vulnerabilidade financeira. Enquanto isso, nomes como Quintero, Paulo Vitor e Carlos Vinícius seguem orbitando o noticiário corintiano, mostrando que o clube está atento às oportunidades, mas ainda em busca de um equilíbrio entre reforçar o elenco e manter os pés no chão. Essa janela de julho, portanto, pode ser decisiva para o futuro do Timão na temporada, tanto dentro quanto fora de campo. Apesar das dúvidas internas e da constante vigilância sobre o orçamento, a diretoria do Corinthians entende que precisa agir com celeridade e inteligência nesta janela. O risco de ficar para trás em um campeonato equilibrado como o Brasileirão pesa nas decisões, mesmo diante das limitações financeiras. A atual comissão técnica tem insistido na necessidade de reforços pontuais que cheguem para ser titulares ou, no mínimo, disputar posição com os atuais jogadores. A falta de profundidade no elenco tem sido um problema desde o início da temporada, agravado por lesões e pelo desempenho abaixo do esperado de algumas peças. Por isso, o foco da diretoria está voltado especialmente para o setor ofensivo, onde as carências são mais evidentes. Com o provável desfecho da negociação com Biel, o Corinthians projeta uma nova configuração para seu setor de ataque, apostando em maior velocidade pelos lados e articulação central. No entanto, mesmo com sua possível chegada, a diretoria considera que será necessário ao menos mais um reforço de frente. O nome de Carlos Vinícius continua sendo discutido, mas há uma divisão clara sobre a conveniência de investir em um jogador que teve pouca participação em sua última temporada.
Uma ala da comissão técnica acredita que com o ritmo de jogo e confiança o atacante poderia reencontrar parte do futebol que o levou a atuar na Premier League. No entanto, há forte resistência por parte de membros da diretoria que enxergam o histórico recente como um alerta e temem repetir erros do passado com apostas que não se concretizaram. A memória de contratações frustradas ainda recente como a de Luan Jô e outras figuras que chegaram com expectativa e saíram pela porta dos fundos assombra o ambiente e pauta boa parte das decisões. O clube sabe que errar novamente pode custar não só o equilíbrio financeiro mas também a paz no ambiente interno e a paciência da torcida. Por isso mesmo, diante da ansiedade por reforços, há um esforço para manter os pés no chão e não ceder à tentação de negócios de ocasião que não passem por um crivo técnico e físico rigoroso. Enquanto a diretoria se movimenta em busca de nomes viáveis, o elenco atual segue sob avaliação constante. Alguns jogadores formados na base têm ganhado espaço mas ainda não conseguiram se firmar como protagonistas. Casos como o de Wesley, Pedro Henrique e Matheus Araújo são exemplos de jovens que oscilam entre boas atuações e partidas apagadas. Isso reforça a ideia interna de que o clube não pode depender apenas da base para alcançar seus objetivos na temporada. A necessidade de ter atletas mais experientes e prontos para responder de imediato em campo é um consenso entre os profissionais do futebol do clube. Na zaga, o Corinthians também observa o mercado. A lesão de Gustavo Henrique, que ficará fora por semanas, somada à instabilidade técnica de outros defensores como Caetano e Félix Torres, ligou o alerta na comissão técnica. A busca por um zagueiro de bom porte físico e liderança em campo está em andamento, mas ainda sem nomes avançados. O perfil ideal buscado é de um jogador entre 27 e 32 anos com experiência internacional ou rodagem em clubes grandes do Brasil que possa chegar e brigar por titularidade. Essa movimentação, no entanto, é ainda mais sensível financeiramente, já que zagueiros com esse perfil costumam ter salários elevados e exigem contrato mais longo. A reformulação silenciosa que o Corinthians tenta implementar passa também por uma tentativa de reorganização do vestiário que nas últimas temporadas sofreu com conflitos internos, lideranças fracas e ambiente instável. Desde o início de 2024, o discurso dentro do CT Joaquim Grava tem sido de reconstrução não só tática mas também comportamental. A ideia é montar um grupo mais homogêneo com menos vaidades e mais entrega, que entenda a grandeza do clube e esteja disposto a colocar o coletivo acima de questões pessoais. Essa filosofia, defendida por alguns dirigentes e membros da comissão, orienta também as decisões sobre quem contratar. Não se trata apenas de trazer bons jogadores, mas de montar um elenco com sinergia e capacidade de enfrentar os desafios com união. Dentro desse contexto, o nome de Biel agrada não apenas pelo potencial técnico mas também por seu perfil comportamental. É visto como um jogador comprometido que se encaixaria bem nesse novo ambiente que o Corinthians tenta construir. Já em casos como o de Quintero, o receio vai além do aspecto físico. Há dúvidas sobre sua entrega, comprometimento e capacidade de aceitar um papel coadjuvante caso necessário. A imagem do jogador como uma figura carismática, mas que muitas vezes depende de contexto ideal para render, pesa contra em um momento em que o clube busca atletas mais adaptáveis e menos dependentes de protagonismo absoluto. Ao mesmo tempo em que o clube analisa entradas, há também expectativa sobre possíveis saídas. Nomes como Fausto Vera, Ranieri e Hugo Souza despertam interesse no mercado internacional. O primeiro, inclusive, já recebeu sondagens da MLS e do futebol mexicano e não é descartada uma proposta oficial nos próximos dias. Ranieri, por sua vez, tem sido observado por clubes da Série A e da Europa Central, embora ainda sem ofertas concretas. A diretoria está ciente de que a janela de julho tende a ser movimentada e que, dependendo da proposta, pode ser necessário vender algum jogador para gerar caixa e dar fôlego às contas do clube. Essa possibilidade de saída, sobretudo de jogadores titulares, faz com que o Corinthians também esteja atento a alternativas imediatas e de menor custo. Alguns jogadores em fim de contrato no Brasil e no exterior vêm sendo mapeados. A ideia é ter uma lista de nomes prontos para serem acionados em caso de necessidade. O clube também voltou a intensificar as conversas com representantes de atletas que atuam no futebol sul-americano, sobretudo na Argentina e no Uruguai, em busca de oportunidades de mercado que possam ser interessantes em termos de custo-benefício. A recente contratação de Rodrigo Garro pelo rival São Paulo é vista como exemplo de sucesso de uma política de scouting eficiente na região, algo que o Corinthians ainda busca aprimorar. A atual gestão, apesar das dificuldades, tenta implantar uma nova lógica de decisões no departamento de futebol.
Desde a chegada da nova diretoria houve um esforço para descentralizar o processo de contratações e estabelecer critérios mais técnicos nas escolhas. Isso, porém, ainda esbarra em conflitos internos, influências políticas e a pressão constante por resultados imediatos. Em um clube como o Corinthians, onde tudo repercute em larga escala, é difícil manter um projeto de médio prazo sem resistência. O desafio é conciliar as demandas do presente com os planos de reconstrução, algo que ainda está em andamento e longe de alcançar maturidade. Nesse cenário conturbado, a relação com a torcida também se torna um elemento decisivo. A Fiel, conhecida por seu apoio incondicional, vem demonstrando impaciência com a atual situação do clube. As cobranças nas redes sociais, nos treinos e até em aeroportos têm sido constantes. A pressão para que a diretoria se movimente no mercado é intensa e o nome de Biel, por exemplo, ganhou forte apoio entre torcedores que veem no atacante a chance de renovar as esperanças ofensivas do time. Esse tipo de apoio popular pode inclusive influenciar decisões internas, já que a atual diretoria busca se reaproximar das arquibancadas e retomar a confiança do torcedor. A expectativa é de que, com a conclusão da negociação por Biel e eventual chegada de mais um ou dois nomes, o elenco ganhe novo fôlego para a segunda metade da temporada. O Corinthians ainda disputa a Copa Sul-Americana e o Brasileirão, embora esteja distante da briga por títulos, precisa urgentemente se afastar da zona de rebaixamento e consolidar um desempenho mais sólido e confiável. A janela de transferências de julho, nesse sentido, é vista como crucial para garantir ao menos uma temporada estável e evitar um novo ano de frustrações. O clube sabe que não pode errar. O mercado exige precisão, velocidade e inteligência. Cada euro investido precisa ter retorno, seja em campo ou na revenda futura. O tempo de contratações emocionais e sem critério técnico precisa ficar no passado. Essa é a missão da atual diretoria: reconstruir o Corinthians com responsabilidade, sem abrir mão da grandeza que a camisa carrega. Ainda que a realidade financeira imponha limites, o clube segue buscando alternativas que respeitem esse novo momento, mais consciente, mais estratégico, mas ainda movido pela paixão de uma torcida que exige vitórias e protagonismo. A novela de julho está longe do fim, mas os próximos capítulos prometem ser decisivos para o presente e o futuro do Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel. Nos últimos dias, um burburinho começou a tomar conta dos bastidores do futebol europeu e brasileiro, envolvendo ninguém menos que Ronaldo Nazário, o fenômeno. Em uma entrevista recente, o ex-atacante, que brilhou nos maiores clubes do mundo, fez elogios bastante significativos ao Corinthians, clube que detém uma legião apaixonada de torcedores no Brasil. A repercussão foi imediata, especialmente porque Ronaldo não costuma se manifestar tão abertamente sobre times brasileiros em entrevistas internacionais. As declarações do craque sobre o Corinthians foram captadas por veículos de imprensa da Europa, o que gerou uma onda de especulações sobre um possível envolvimento futuro do fenômeno com o clube alvinegro. Ronaldo destacou a força da torcida corintiana e o peso histórico que o clube carrega no futebol brasileiro, além de mencionar a estrutura atual do time, que vem mostrando evolução constante. O Corinthians é um gigante do futebol sul-americano, com uma história rica e uma paixão que poucos clubes conseguem igualar. Eles têm feito movimentos interessantes e isso chama a atenção de quem acompanha o futebol de perto, afirmou Ronaldo durante a conversa, deixando no ar a possibilidade de que algo mais possa surgir a partir desse reconhecimento. Na Europa, onde o fenômeno é uma lenda, as palavras sobre o Corinthians soaram como um sinal para olhares mais atentos sobre o futebol brasileiro, que vive uma fase de reestruturação e busca por destaque internacional. Clubes do velho continente já monitoram com maior interesse atletas sul-americanos, e a menção de Ronaldo só reforça a ideia de que o Corinthians pode estar no radar de investidores e empresários europeus. Embora não tenha confirmado qualquer negociação ou projeto específico, a aura de expectativa cresceu rapidamente. No Brasil, a torcida corintiana abraçou o elogio de Ronaldo como um sinal de prestígio e valorização do clube em um cenário global. Nas redes sociais, fãs e comentaristas debatem se o fenômeno poderia estar preparando algo ligado ao clube, seja em termos de parceria, investimento ou até mesmo um papel dentro da diretoria. O nome de Ronaldo, que já teve passagens por clubes gigantes como Barcelona, Real Madrid, Milan e Inter de Milão,
carrega peso suficiente para movimentar os bastidores e criar uma série de rumores. Analistas esportivos também apontam que o momento é propício para o Corinthians ampliar sua influência e buscar alianças estratégicas, e o envolvimento, mesmo que informal, de uma figura como Ronaldo pode ser um marco para os planos futuros. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que ainda promete muitas especulações e movimentações no mercado do futebol. Enquanto isso, o Corinthians segue firme em sua temporada, com o torcedor na expectativa e atento a cada novidade, especialmente quando ela vem diretamente do fenômeno que, com suas palavras, acendeu uma chama de esperança e possibilidades no coração da fiel. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!